Olá, muito boa noite, bem-vindos às notícias, bem-vindos à noite informativa. O deputado da Renamo, Américo Bice, defendeu que os casais devem fazer teste de HIV-Sida antes do casamento. A posição foi contrariada pela deputada da Frelimo, Beatriz Chaguala, que diz que os testes antes do casamento podem trazer estigma e discriminação. A primeira sessão da Assembleia da República, aberta ao plenário esta quarta-feira, teve como um dos pontos de agenda o informe do Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV-Sida. Na ocasião, foram apresentados dados de 2009 que indicam que o índice de seroprevalência situa-se em 11,5%, com Gaza à frente das infecções. Os números assustam o deputado da Renamo, Américo Bice, que defende medidas radicais para travar o alastramento do HIV-Sida entre os jovens. Um país doentio perde a competitividade na sociedade das nações. Por isso, torna-se urgente a adoção de novas iniciativas que permitam dar mais consciência a cada cidadão, particularmente à juventude. Por exemplo, não seria demais se na celebração dos casamentos, quer civil como tradicional, fosse encorajada a necessidade de se introduzir o teste do HIV para os noivos. Este fato daria maior consciência e consistência aos esforços institucionais de prevenção e combate ao HIV e SIDA. A ideia foi logo rebatida. A relatora do Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV-Sida, a deputada da Frelimo, Beatriz Chaguala, defende que a medida criaria discriminação e estigma na sociedade. A questão da testagem antes do casamento. Não sei, colegas, olhando para aquilo que são os esforços do governo na questão da testagem voluntária, não sei se esta questão não iria trazer outros problemas. Nós falamos muito do estigma, falamos muito da discriminação, e como é que poderemos obrigar os jovens para que antes do casamento possam fazer a testagem voluntária? Bom, é uma proposta, mas eu julgo que se nós não queremos deitar abaixo os esforços que têm se verificado até hoje, podíamos pensar de uma outra maneira, como deputados da Assembleia da República, e por que não também, como trabalhamos na base, trabalharmos com as comunidades, porque o mais importante mesmo é, junto das nossas comunidades, trabalharmos, sensibilizarmos no sentido de aconselhar os nossos jovens para que tomem em conta a questão da prevenção. Os altos índices de seroprevalência devem-se ao uso incorreto do preservativo, parceiros sexuais múltiplos, níveis baixos de circuncisão médica, entre outras. Só nas províncias de Gaza e Maputo, perto de 3.000 pessoas morreram ano passado devido ao HIV-Sida. Os dados foram apresentados esta quarta-feira pelo Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate de HIV-Sida no seu informe à Assembleia da República. O relatório destaca que a província de Gaza registrou 1.843 óbitos e Maputo província 940. A província de Gaza apresenta o maior índice de seroprevalência, seguida da província de Maputo. Contribuem para este cenário a exiguidade de fundos para financiar atividades de resposta ao HIV-Sida e taxas consideráveis de mobilidade e imigração. Os membros do Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV-Sida visitaram a cidade de Xai-Xai e os distritos de Chocwe e Bilene Macia. Na província, 343.330 pessoas vivem com HIV. Os dados de INCIDA 2009 ilustram que Maputo província, com uma população de 1.709.058 habitantes, tem uma prevalência do HIV de 19,8%. Dados de 2009 mostram que a província de Inhambane tem uma taxa de seroprevalência de 8,6% e as mulheres são as mais afetadas. Já a província de Niassa apresenta um menor índice, com apenas 3,7%. A província de Inhambane tem uma prevalência na população adulta de 15 a 49 anos de 8,6%.
Nas mulheres é de 10% e nos homens de 5,2%. Os dados apresentados pelo Parlamento não refletem com exatidão a situação atual, de estar em curso um novo inquérito. O IMACIDA será realizado em todo o país e serão abrangidos por esse inquérito aproximadamente 11.503 homens e mulheres com idades entre 15 e 59 anos e 4.790 crianças com 6 a 59 meses de idade, residindo em 7.848 agregados familiares. Em 2013, cerca de 35 milhões de pessoas no mundo viviam com HIV, sendo que cerca de 1,1 milhão morreram vítimas da doença. Da Saúde e Educação, o ministro de Tutela esclareceu hoje que o exame da 5ª classe não será extinto. Jorge Ferrão considerou de equívocas as informações segundo as quais a prova tinha sido banida do Sistema Nacional de Saúde. Saúde não, de Educação. 2, 3, 4, 5. No princípio do ano, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano ensaiou a abolição do exame da 5ª classe, mas não chegou a tomar uma decisão definitiva. A ideia, entretanto, conduziu à interpretação de que aquela prova deixava de existir. Hoje, o Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano veio esclarecer que não passa mesmo de um mal-entendido. Nós vamos voltar a ter o exame da 5ª classe que nunca desapareceu. Esse exame vai ser mantido e é um exame que precisa de ser feito. Em algumas províncias para as quais eu faço algumas visitas, desde o motorista até as pessoas que comigo conversam, perguntam-me se ainda vamos fazer o exame da 5ª classe. Creio que os nossos diretores precisam de ser aqueles que, em última instância, têm que informar a toda a sociedade que este exame da 5ª classe foi mantido e será realizado. Neste momento, o exame deve estar em vias de ser finalizado. Na ocasião, Jorge Ferrão anunciou que o setor vai passar a avaliar o desempenho dos professores para apurar se estão a implementar ou não as competências adquiridas na formação. Vamos prestar atenção redobrada à avaliação dos corpos diretivos, os nossos corpos diretivos, aos diversos níveis, em função do desempenho da instituição que representam. Pretendemos avaliar também o desempenho dos nossos próprios professores e, através desta avaliação, saber quais são os professores que têm mais necessidades. Cada um de nós, na vida, é sempre avaliado. E é por isso que nos vamos autoavaliar. O Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano falava na abertura da reunião de planificação que durante 3 dias vai analisar o balanço do plano de atividades e aproveitamento escolar de 2014, assim como preparar as atividades do setor para 2016. O ex-ministro da Saúde, Alexandre Manguel, é o novo diretor-geral do Instituto Superior de Ciências de Saúde. Alexandre Manguel tomou posse esta quarta-feira, juntamente com a nova administradora do Banco de Moçambique, Gertrudes Macueve. Alexandre Manguel substitui o atual vice-ministro da Saúde, Mozinho Saíde, que abandonou o lugar por incompatibilidade de funções. Na ocasião, Carlos Agostinho do Rosário impulsou também Gertrudes Macueve como administradora do Banco de Moçambique. O primeiro-ministro quer que os novos responsáveis deem um impulso na promoção da inclusão financeira e na formação de quadros. É na prossecução das atribuições e funções das vossas instituições que esperamos de vós uma gestão adequada dos recursos humanos, materiais e financeiros, bem como uma planificação e execução dos programas existentes em cada instituição. Para o vosso sucesso, ou para o sucesso da vossa missão, é importante privilegiar o trabalho de equipe, a partilha de informação e a valorização dos conhecimentos e experiências dos trabalhadores, isto é, valorizar sempre o capital humano da instituição. Manguel e Macueve prometem trabalhar em prol da população e dos objetivos impostos pelo governo.
Temos que trabalhar no sentido de alcançar aquilo que são os objetivos do próprio Banco de Moçambique e aquilo que são os objetivos do país, planos, estratégias e políticas que temos que cumprir e existem planos para podermos seguir. Então, para mim, a palavra de ordem mesmo é trabalho, trabalho, trabalho. Recursos humanos são uma parte dos grandes desafios que o Ministério da Saúde tem e o Instituto Superior de Ciências da Saúde vai continuar a trabalhar no sentido de preencher as principais lacunas em recursos humanos que esta grande unidade de formação de quadros superiores da saúde tem deixado a formar ao longo dos anos. Esse é que é o grande desafio, esse é que é o nosso compromisso. A cerimónia de empossamento foi testemunhada por quadros do Banco Central, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Saúde e familiares dos empossados. As mulheres do Partido Frelimo estão reunidas na cidade de Xai-Xai, na terceira sessão ordinária do Conselho Nacional da Organização da Mulher Moçambicana. Estas disseram ao presidente do partido que querem ter igualmente ou igualdade absoluta com os homens em diversos setores de atividade. A capital da província de Gaza, Xai-Xai, foi o local escolhido pela Organização da Mulher Moçambicana para realizar a terceira sessão do Conselho Nacional. O encontro, cuja abertura foi dirigida pelo presidente do Partido Frelimo, Filipe Nyusi, deverá aprovar os relatórios de atividade e contas do ano passado, assim como o plano e orçamento para este ano. No seu discurso de abertura, a secretária-geral da organização disse que as mulheres moçambicanas querem alcançar paridade absoluta em todas as áreas de atividade. Estamos conscientes de que os números alcançados ainda não respondem aos compromissos assumidos ao nível da região, que prevê a participação de 50% de mulheres nos cargos de direção e chefia até ao presente ano, 50-50. Filipe Nyusi disse que tal desejo está a ser realizado, havendo áreas em que as mulheres dominam os homens. Vemos cada vez mais mulheres a interessarem-se pela saúde. Para a área de saúde, que também absorve grande parte da nossa mulher, em 31 de dezembro de 2014, no quadro de 22.919 técnicos do Serviço Nacional de Saúde, era constituído por 11.804 do sexo feminino, isto é, 51,5% do total, acima de 50-50. No mesmo ano, no ensino secundário, a nível nacional, 474.937, portanto, 48,1, falta só 1,9 para 50-50, mas também falou do compromisso de elevar a participação da mulher nos postos de decisão. Estamos a caminhar para uma sociedade em que não será notícia a mulher estar ou a não estar a laborar em determinado departamento governamental. Isso vai deixar de ser. Não será novidade a mulher dirigir ou não dirigir certo setor produtivo. E chegará o tempo que ela não se socorrerá da sua condição de mulher para justificar determinados fracassos. O presidente do Partido Frelimo também lançou desafios para as mulheres da OMM. Que a batalha para que a pobreza em Moçambique deixe de ter um rosto feminino é de todos nós e a OMM e deve assumir essa dianteira. A direção do Partido Frelimo, a vossa direção, não quer que a OMM se assemelhe ao mosquito que transporta e transfere parasita de malária para infectar ao seu militante ou ao seu povo. A OMM não quer que a mulher, nossa companheira, em todas as batalhas seja usada para atiçar a divisão no nosso seio, promover a exclusão social ou adubar a autoexclusão política. O Conselho Nacional da OMM termina na próxima sexta-feira. A primeira-dama Isaura Nyusi apresentou-se hoje ao Conselho Nacional da Organização da Mulher Moçambicana e comprometeu-se tanto a trabalhar no sentido de dar mais dignidade às mulheres e apelou aos membros às membros da OMM a lutarem para a manutenção da paz no país. A paz implica muito mais do que a ausência da guerra ou violência física. Temos que nos unir para combatermos todos os males que ainda afetam a nossa sociedade.
como mulheres e mães, temos um papel na educação das novas gerações e da sociedade em geral, nos valores mais nobres da cultura moçambicana e da cidadania ativa e responsável. Me apresento perante esta terceira sessão do Conselho Nacional da OMM para, de viva voz, reafirmar o meu compromisso em tudo fazer, na qualidade de esposa do Presidente da Frelimo e da República de Moçambique, para dignificar a mulher moçambicana e a ser digna merecedora do apoio que me tem sido dado por todas as camaradas ao longo do território nacional. O Presidente da República, Filipe Nyusi, está definitivamente a romper com as formas de ser e estar que dos anteriores chefes de Estado. Hoje usou viaturas particulares para ir à reunião da OMM em Xai-Xai, no lugar de viaturas protocolares do Estado. Apesar de ter estado por menos de 6 horas em Xai-Xai, Filipe Nyusi preferiu fazer o trajeto Maputo-Xai-Xai, mais uma vez de carro, mas com uma particularidade. Porque ia a um evento do partido que ele dirige e não do Estado, usou viaturas privadas a ir até a capital da província de Gaza, onde foi recebido com pompa pelos membros do seu partido. Mas, infelizmente, nem todos ainda perceberam esta nova forma de estar do timoneiro da nação. É que o Estado é uma coisa e o partido é outra coisa. E o exemplo desse mau comportamento tivemos aqui nesta reunião da OMM em Xai-Xai. Este grupo são agentes da Polícia da República de Moçambique. Alguém deu-lhes ordens para tirar a camisa do uniforme que representa a autoridade do Estado para vestirem camisetas do braço feminino do Partido Frelimo. Mas o tal esqueceu de lhes dar ordens para tirarem também as calças do uniforme e que, por serem agentes da PRM, não podem vestir símbolos de um partido político. Mas, ops, alguém se recordou e mandou-os sair do local onde ia decorrer a reunião da OMM e um a um foram entrando nesta tenda. Quando de lá saíram, minutos depois, já estavam vestidos de novo com o uniforme da PRM. E mesmo assim, uma vez pertencerem ao grupo coral da PRM, não puderam cantar mais na abertura do Conselho Nacional da OMM. Mas não é só medidas de austeridade ou separação clara das ações do Estado e do partido que caracterizam a forma de estar de Filipe Nyusi. Veja o que aconteceu quando o chefe de Estado chegou ontem de Lixinga. O presidente saiu da aeronave e zaz, tira o guarda-chuvas do seu segurança e desce as escadas. Este, que foi pego de surpresa, quase que caía ao tentar resistir, entregar o objeto ao chefe. O chefe de Estado só devolveu o guarda-chuva ao segurança para conseguir tirar uma fotografia com a tripulação e cumprimentar os outros governantes que o foram receber. Os tempos mudaram e há que mudar também os velhos hábitos para estar na mesma onda com o novo presidente. Francisco Mandlade, Sebastião Gomana, Press TV. Uma cidadã que se fazia passar por enfermeira foi neutralizada pelos técnicos de saúde em serviço no Hospital Central de Nampula, na companhia de um doente que encaminhava para extrair dente no setor de estomatologia. Esta cidadã foi neutralizada na manhã desta quarta-feira no interior do Hospital Central de Nampula, quando encaminhava um doente, por sinal, seu sobrinho, para a extração de dente no setor de estomatologia. Aida Nassome trajava uma bata branca, mas não portava qualquer identificação, facto que deixou os técnicos de saúde em serviço desconfiados. A indiciada nega as acusações e refere ter decidido usar a bata branca por acaso, mas o seu sobrinho diz o contrário. Eu acompanhava este aqui para vir tirar dente, mas quando eu vinha segurava a minha bata.
Quando eu cheguei lá, queria comprar senha, então a servente disse ainda não iniciaram a pagar senha, mas aí tira lá o meticale para eu te facilitar de dar o primeiro número. Antes de eu tirar, estava a aparecer alguém. Ah, você é colega daqui? Eu disse, não. Tens bata por quê? Eu disse, a bata usei. Esta bata usa para quê? Eu só tinha levado só. Não é minha, é dessa minha tia. É minha. Eu só levava. Esta é sua quem? Titia. Ela costuma usar sempre esta bata, trabalha no hospital, como é? Se falava, eu trabalho no hospital. As autoridades de saúde classificam o caso de preocupante, uma vez haver relatos de falsos técnicos que circulam dentro daquela unidade sanitária de referência na região norte do país. Oportuno mostrarmos à comunidade, à população, qual é que nós nos conhecemos no setor de trabalho e quando alguém se intromete nas nossas atividades, facilmente podemos descobrir. E como recomendação, talvez dizer que, bom, é importante que as pessoas se preocupem em ir aos institutos de formação para a área de saúde e não achar que, bom, basta usar branco e enfermeiro. Ser enfermeiro é preciso ter postura. Confirma-se que esta é uma enfermeira falsa? Confirmamos sim, porque, bom, ela usou o nome de uma tia, que é uma colega enfermeira de saúde materno-infantil, que por sinal é enfermeira-chefe da maternidade em Malema. Entretanto, este é o primeiro caso neste ano. Refere-se que o ano passado, um cidadão foi neutralizado também no Hospital Central de Nampula, fazendo-se passar por médico. No bairro Ilhavela, no município de Matola, um menor de 2 anos escapou à morte num incêndio que destruiu todos os bens no quarto onde dormia. Trata-se desta criança que conseguiu escapar do fogo que consumiu o quarto onde dormia por volta das 7 horas. Na altura, o menor estava sozinho em casa, pois o pai e os avós já tinham saído para o trabalho. As circunstâncias em que a casa ardeu ainda estão por esclarecer. Lhe deixei aqui de manhã, então eu fui vender pães. Quando a hora de voltar, então eu vi muita gente aqui. Então quando voltei, cheguei aqui em casa, encontrei minhas vizinhas aqui, cheio aqui, a tirar as coisas aí dentro aí. Então entrei dentro e já não tinha nada. Senti medo mesmo. Até quando cheguei aqui estava a tremer. Por causa das crianças que eu tinha deixado aqui em casa, já não tinha maneira. Até agora, não tenho maneira. Como vou fazer? Nem temos nada, nem todas as coisas queimou-se. O proprietário da casa presume que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito resultante da oscilação da corrente elétrica. Esse circuito, a energia, acho que prontos, porque ontem quando saí não havia energia, aliás estava fraca e prontos, disse que veio à noite, prontos, a boa energia. Mas o que quando perguntei à minha esposa, ela disse que o que ela tinha ligado aqui dentro é o congelador. O que ela tinha ligado. O fogo foi debelado 1 hora depois pelos vizinhos que apareceram no local, sobretudo para socorrer o menor. O antigo porta-voz da Renamo na cidade de Tapeira e atual deputado do MTM, Geraldo Carvalho, diz que as bases da Renamo foram colhidas de surpresa com a decisão de afastar Davis Simango da corrida eleitoral na autarquia da Tapeira. Carvalho, que falava no programa 40 anos de independência nacional, diz que a notícia foi uma bomba que teve suas consequências. Enquanto ainda na Renamo, eu era o porta-voz do partido a nível da cidade da Beira. E a nível do governo municipal, eu era o chefe de assistência, ou assistente do presidente, para os assuntos ligados aos postos administrativos e bairros. Dada a experiência política que eu tinha, já desde as zonas libertadas da Renamo, eu era a pessoa que me lidava com as bases. Não era dúvida para ninguém. Eu acho que mesmo os que na altura tomaram a iniciativa de dar uma informação errada
ao presidente da RENAM, que mais tarde traduziu-se naquela decisão em que Davis Simango não devia continuar como candidato, entretanto devia passar Manuel Pereira. Eu acho que nos dias de hoje já percebem que de facto não havia motivos visíveis. Isto não era uma questão só de eu, porque era um cabeça ou a testa das bases. Não. Aquilo foi uma questão generalizada. Foi a beira toda, clamou. Decepcionou-se. Chegou a informação através de uma conferência de imprensa, eu tomei conhecimento através dessa conferência de imprensa, a anunciar que Davis Simango já não era candidato. Ademais, não só por aquilo que Davis Simango já tinha feito, logicamente no mandato da RENAM, junto das bases da RENAM, com o apoio, cobertura, o calor. É preciso perceber que foi-se ao mais profundo quando já tinha-se entrado em contato com as populações da cidade da Beira, com vista a lançar Davis Simango como candidato. E 5 dias para o término do prazo para a entrega das candidaturas, eis que aparece uma informação destas. Foi vista de todas as maneiras. Não foram ouvidos? Não. Estou a dizer que eu mesmo tomei conhecimento através da conferência de imprensa. Se fosse uma situação em que as partes tinham sido ouvidas, provavelmente não haveria recolha das assinaturas. Refiro-me como porta-voz, não foi em nenhum momento ouvido? Não. Aquilo foi uma bomba, foi uma questão, andou-se no silêncio, recolheu as assinaturas e daí a seguir, pumba. Na grelha da STV está a esta altura a passar a telenovela Amor à Vida e o nosso caro telespectador irá acompanhar esta entrevista no âmbito dos 40 anos de independência do país. Após a telenovela, ainda nesta noite, continuamos a olhar para outras notícias. Arranca amanhã a terceira conferência do Fórum Mosefo, que vai debater os desafios de infraestruturas e logística, investimento, mobilidade e competitividade. A fim desta tarde, realizaram-se os últimos preparativos do salão que vai acolher o evento. Testes de iluminação e de som e o revestimento de assentos constituem os últimos acertos do recinto que vai acolher os debates da terceira sessão do Fórum Mosefo nesta quinta-feira. Ao fim desta tarde, parte dos principais oradores reuniram-se para fazer os últimos acertos e assegurar que o evento ocorra sem sobressaltos naquele que consideram ser um momento oportuno para discutir um tema vital para a economia moçambicana. É um tema que é na posta de desafio no nosso país. As infraestruturas dão todo esse suporte à economia. E eu estou mais inclinado a ver, espero podermos discutir um pouco mais com pormenor a questão dos desafios na infraestrutura de transporte. E o mundo está cada vez com recursos financeiros mais limitados. E o nosso país não escapa. E tentar refletir também sobre as novas modalidades de financiamento que podem ser encontradas para pôr cobro às necessidades de infraestrutura. Vai ser uma oportunidade ímpar que o setor, ou os setores que providenciam transportes e suas infraestruturas, de se abrirem para os nossos utentes, mostrarmos como estamos organizados, como é que cada uma das coisas que é posta à disposição dos utentes é pensada, é priorizada e como é utilizada. Julgo ser uma oportunidade ímpar. Vamos falar dos 4 pilares que foram perfeitamente escolhidos e acho que há espaço para tudo aquilo que nós fazemos e gostaríamos de fazer possa ser partilhado neste encontro. Amanhã, a partir das 8 horas, o primeiro painel vai discutir o tema desenvolvimento de infraestruturas no Hotel Polana e o segundo painel vai debruçar-se sobre eficiência logística. Já na sexta-feira, no campus da Universidade Eduardo Mondlane, um painel irá debater o desafio das infraestruturas e logística em Moçambique. O momento que segue vai ser curto, ao tamanho de um cafezinho. Vamos a uma pausa, voltamos já a seguir. % das pessoas e 80% de carga transportadas por via terrestre. Custos de logística,
130% mais caros do que os padrões internacionais. Mais de 29 mil quilómetros de estradas e apenas 20% revestidas. Conheça os números e acompanhe toda a reflexão sobre os desafios do setor de infraestrutura e logística na próxima conferência Mosefo, dias 9 e 10 de julho. Mosefo, um desafio ao futuro. Moçambique é um país com um vasto repertório artístico e cultural. Para o promover, o programa Artes e Letras traz bons argumentos para esta viagem semanal. Conversando com os nossos autores, o Artes vai mantê-lo informado sobre os eventos artísticos, dando-lhe a imagem do que o país oferece ao longo da semana. Sempre gostei de escrever poesia. O impacto do livro na minha vida é muito grande. Trazer essas danças. A literatura não é sobre a verdade. Todos os sábados à tarde, contamos com a sua companhia. Porque o que você pensa conta. Reservamos-lhe um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu, das 18 às 19h30. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta à noite informativa, edição de quarta-feira, e continuamos a olhar para a atualidade nacional. A Universidade Pedagógica Delegação da Beira colocou hoje no mercado nacional mais 25 mestres, assim como outros 593 licenciados, entre eles docentes e não docentes, em diversas áreas, com destaque para a educação e formação de formadores, quadros de nível superior, entre eles mestres e licenciados. Estes diplomas, que são a linha de chegada de um longo percurso, geraram momentos de satisfação inomináveis para estes 618 graduados, docentes e não docentes, entre eles 25 mestres e 593 licenciados em diversas áreas. Se nós queremos efetivamente melhorar a qualidade de ensino, a qualidade de educação, a qualidade de ajuda na construção de conhecimentos que nós damos aos nossos alunos, é preciso apostar também na formação. Portanto, estudar sempre. Destaque nesta cerimônia vai para este grande exemplo de superação desta graduada. É uma portadora de deficiência física. Ela pôs de parte o tabu e conseguiu concluir com sucesso o grau de licenciatura em Psicologia. Limites e barreiras a gente supera, o caminho em frente basta nós conquistarmos o nosso sonho e lutarmos para que o sonho seja realizado. Nesta cerimônia, destaque também vai para esta graduada. Foi a mais velha dos 618 graduados. Ela tem 75 anos, é originária do Brasil, mas naturalizada moçambicana há várias décadas. Os valores familiares, os valores morais têm que ser bem intensificados para que possa a sociedade estar consciente daquilo que ela pode fazer, os jovens também participando. De uma forma geral, os graduados garantiram que vão transformar os conhecimentos adquiridos durante a formação numa arma para ajudar no desenvolvimento socioeconômico do país. Um profissional comprometido em desenvolver cada vez mais a leitura e a escrita, que é um dos pilares do meu curso, e um profissional com muita abnegação e entrega para suprir todas as dificuldades ao nível da educação. Na vida não há nada que é fácil. Temos que ter a paciência, temos que lutar para concretizar. E daqui para frente, esperar os desafios que possam aparecer no mercado, tendo em conta que o curso que eu fiz, que é Psicologia Social, tem muito a ver com a minha profissão. Temos que pensar em fazermos as escolas primeiro, a escola de formação,
e depois que nós começamos a pensar nas seleções grandes, que são as seleções A, que representam o país. Familiares e amigos dos mais de 600 graduados fizeram parte desta cerimônia. Refira-se que esta é a 16ª cerimônia de graduação na Universidade Pedagógica Delegação da Beira, numa altura em que esta instituição de ensino superior completa 30 anos desde a sua fundação. A UP Beira e o governo de Sofala alertaram os graduados a transformar os seus conhecimentos em trampolim para ajudar o país a conquistar outros índices de desenvolvimento, ao invés de ficarem à espera que lhes seja oferecido emprego ou outras oportunidades para crescimento individual. É que eles sejam capazes de olhar, terem um olhar positivo para o nosso desenvolvimento da sociedade, principalmente olhando para que a sociedade não tem muito emprego, mas que cada um deles tem capacidade suficiente, não de criar emprego, mas de promover mais possibilidades de se sentir melhor na sociedade, fazendo, apoiando e desenvolvendo até a pesquisa. O governo da província de Sofala, representado pelo secretário permanente nesta cerimônia, considerou que o mais importante é que os graduados transformem a mesma em força motriz para nortear e estruturar caminhos que possam contribuir para o desenvolvimento do país. Esperamos de vós, os recém-graduados desta universidade, uma boa integração na vida laboral, devendo cada um procurar responder às expectativas do nosso governo e da nossa população. O nosso governo conta com os vossos conhecimentos, não só do ponto de vista teórico, mas também e sobretudo do ponto de vista prático na solução dos problemas de ordem diversa, desenvolvimento do país em geral e da nossa província em particular, contribuindo deste modo para a redução da pobreza. Ora bem, o Conselho Municipal de Inhambane pretende retirar a gestão dos sanitários públicos do privado para fazer gestão direta. Com esta medida, portanto, a edilidade pretende evitar que os sanitários públicos permaneçam com as portas fechadas. São no total 9 sanitários públicos construídos pelo Conselho Municipal de Inhambane e que estão sob gestão privada ou mesmo das comissões de alguns mercados da urbe. A edilidade pretende fazer a gestão direta dos mesmos para evitar que cenários iguais a estes tenham lugar na cidade de Inhambane, em que sanitários públicos permanecem com as portas fechadas. Orlando Massingarela, do Conselho Municipal de Inhambane, justifica a decisão daquele órgão pelo facto de que há muito tempo os sanitários públicos tornaram-se insustentáveis. A prática demonstrou que nas condições nossas cá os sanitários não constituem nenhum negócio. Como deve saber, os utentes devem pagar um certo valor para poder fazer as suas necessidades e nem sempre os valores arrecadados compensam. Daí mesmo que o Conselho decidiu retirar alguns sanitários da gestão privada para fazer a gestão direta. Noutro desenvolvimento, Massingarela explicou que com a medida, a edilidade terá de investir para o funcionamento em pleno de todos os sanitários. A nossa meta é termos todos os sanitários a funcionar em pleno, mas como eu disse, isso implicará, portanto, alguns custos a mais. Isso implicará termos, portanto, novos trabalhadores para estarem, portanto, a fazer as limpezas e a cuidarem, portanto, dos sanitários. Incluindo também guardas, em alguns casos à noite também será preciso fazer-se a gestão. Tudo isso ainda vai ser estudado. Orlando Massingarela reconhece que esta medida não surtirá efeito algum sem a colaboração dos munícipes, daí que apela a estes para deixarem de urinar em árvores ou passeios e fazerem uso dos sanitários colocados à sua disposição. Quadros do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural discutem em Climane, junto de intervenientes da área de gestão de terra, temas ligados à administração e gestão do recurso.
A iniciativa do encontro visa preparar a 8ª sessão de fórum de consulta sobre terra a ter lugar na cidade da Beira em setembro deste ano. Nesta sala decorre a auscultação dos principais intervenientes ligados ao setor de terra. Um dos grandes problemas que existem são os conflitos de terras. Existem conflitos entre comunidades, entre pessoas da comunidade, mas também existem conflitos com pessoas de fora, como sejam investidores, também existem conflitos com grandes empresas, etc. Então penso que é o principal problema que existe. Neste momento estamos aqui a debater no sentido de tentarmos aperfeiçoar cada vez mais o mecanismo que existe para acomodar os interesses, sobretudo das comunidades. O assunto de terra ganhou espaço para muitos debates no país devido às polêmicas de ocupação de terra por grandes projetos, onde muitas vezes o processo de reassentamento não obedece critérios que vão de acordo com a população. Principalmente quando há investidores, não é? Temos que levar as comunidades, fazermos aquilo que nós chamamos as consultas, portanto, comunitárias, as consultas locais, para que sejam as próprias comunidades a decidir, não é, os locais onde pode ser implementado um determinado projeto. Por exemplo, como nós estamos em uma associação, temos uma parcela de 250 hectares e essa nossa parcela já está registrada e já está reconhecida. Não temos tido problemas de assédio, do problema do uso e aproveitamento de terras. E hoje, quando nós estamos a ver as grandes empresas que estão em fonte de gestão desta terra e estão a tentar aproveitar espaços muito grandes que estão ligados ao reassentamento, então, de facto, a terra é um dos instrumentos de grande conflito que nós esperamos ter nos próximos anos. Refira-se que o governo criou o Fórum de Consulta sobre Terra através do Decreto 42/2010, visando dirimir conflitos no quadro de uso e gestão de terra. O município de Nampula está a realizar encontros de auscultação pública visando colher subsídios para a revisão do Código de Postura Camarária. Tanto de acordo com as autoridades municipais, o atual código vem de 2011 e se mostra desajustado à realidade atual daquela urbe. O presidente do município de Nampula considera que o Código de Posturas Camarárias, atualmente em vigor, encontra-se desajustado à realidade atual da cidade, sendo por isso urgente a sua atualização, dada os desafios que se colocam. É muito importante porque sentimos que em algum momento várias questões estavam ficando ultrapassadas. Naturalmente, queremos também agregar mais outros elementos, como por exemplo o imposto, o IPRA, que neste momento quase que não estamos a cobrar. Os aspectos que constituem para a idilidade é o fato de que os munícipes ainda não estão sensibilizados no sentido de contribuírem para as suas obrigações, para que nós possamos ter melhores condições de responder àquilo que são os serviços principais da cidade de Nampula. A proposta do Código de Posturas Camarárias foi elaborada por uma empresa privada e neste momento encontra-se na fase de auscultação pública. O objetivo é colher opiniões que poderão ser incorporadas no novo instrumento municipal. Estamos preocupados porque algumas partes que eram cobradas, algumas taxas que eram cobradas, não vêm refletido no novo código. Isto é, por exemplo, nos logotipos, na publicidade, a situação das letras que era cobrada 80 meticais não vem refletido no novo código. É uma matéria que é preciso, de facto, o pessoal, inclusive do município, perceber e entender o que o técnico está a falar. Porque estar a falar de uma técnica a uma pessoa que não está a perceber o que está a falar, cria um transtorno. O que eu tenho a contribuir é que, quanto ao aspecto de recolha de resíduos sólidos, o Conselho Municipal devia estabelecer um mecanismo que pudesse controlar o lixo orgânico do inorgânico. É positivo porque, de facto, há uma necessidade de rever essa postura. Infelizmente, nós não conhecemos a postura anterior, mas acho que é um trabalho muito bom
da forma que a gente consiga entender o que é que o Conselho Municipal cobra e de que é que ele anda a cobrar. A proposta do Código de Posturas Camarárias prevê penalizações para situações como estas, em que os anúncios publicitários estão em mau estado de conservação. Se o Código estivesse a vigorar, por exemplo, esta publicidade não seria autorizada por incentivar o contrário previsto no Código de Estrada para o transporte em motociclos e atentar contra a vida humana. Ora bem, está a ver Noite Informativa, edição de quarta-feira, e continuamos a olhar para a atualidade nacional. Olha, se Oteca, em nome de uma bebida tradicional oriunda do norte do país, aqui neste contexto, Oteca é uma feira, portanto, de construção que irá albergar mais de 200 empresas do ramo, que arranca esta quinta-feira na cidade de Nampula. Os organizadores da feira esperam que, a partir do evento, se criem parcerias para alavancar os seus projetos. Oteca Nampula é o nome da Oteca Nampula é o nome da Oteca Nampula é o nome da feira de construção civil que arranca quinta-feira nesta província, com a participação de mais de 200 empresas do ramo. Os organizadores acreditam que o evento poderá ser uma oportunidade para exporem as suas potencialidades. Esta feira vai abraçar as empresas de construção e empresas de atividades afins. Atividades afins seria, estou a dizer, os fornecedores de materiais, aqueles prestadores de serviço para o setor da construção. O objetivo é promover a imagem da Emprena, que está esquecida. A Emprena é a Associação dos Empreiteiros de Nampula, é uma agremiação que congrega mais de 210 membros. O segundo objetivo é promover o empresariado local. A Emprena está esquecida, quais as razões? Quais as razões? É mesmo procurar uma nova imagem da Emprena. Espera-se que durante os 3 dias sejam igualmente debatidos os problemas que apoquentam a Associação dos Empreiteiros de Nampula, como são os casos de pagamento de cotas e outras obrigações dos associados. A associação não tem fins lucrativos, então para manter uma associação desse gênero é muito difícil e com problemas financeiros ainda mais. Refere-se que a primeira feira de construção em Nampula realiza-se sob o lema Construção Social e Sustentável. Vamos a esta altura olhar para a atualidade internacional. Líderes dos BRICS estão reunidos desde esta quarta-feira na Rússia, numa cimeira de 2 dias, para discutir a crise da Ucrânia, a situação da Grécia e a situação da Ucrânia e, neste caso, a ameaça do Grupo Estado Islâmico. Durante uma reunião à porta fechada, os líderes dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vão analisar a atualidade da agenda internacional, incluindo a Ucrânia, Grécia e a ameaça terrorista do Estado Islâmico, anunciou o assessor do presidente russo Vladimir Putin, referindo que a cimeira terá lugar em Ufa, sudoeste da Rússia. O tema central do encontro dos líderes do grupo de países com economias emergentes será, no entanto, a situação econômica e o mundo, bem como a cooperação econômica dos BRICS dentro do grupo dos 20, acrescentou o porta-voz de Vladimir Putin. A intenção da Rússia, que acolhe este ano a 15ª Cimeira dos BRICS, é impulsionar a dimensão política deste fórum, que nasceu com uma vocação eminentemente econômica, e aumentar a cooperação entre os BRICS para potenciar a competitividade. O Quênia continua a ser um dos palcos de altos índices de terrorismo. Vamos acompanhar mais um episódio. O ataque, que já foi reivindicado pelo grupo islamita Al-Shabaab, acontece 2 semanas antes da visita do presidente norte-americano Barack Obama à Quênia. Os atacantes chegaram durante a noite e lançaram explosivos contra as casas da aldeia, habitadas por trabalhadores das pedreiras da região. A matança é uma representação das milícias do Al-Shabaab no Quênia, que se tornou um dos principais alvos dos islamitas radicais. Em abril passado, o Al-Shabaab matou 148 pessoas, na maioria estudantes, no ataque à Universidade de Garissa. Aquele foi o massacre mais mediático dos radicais islamitas, que em 2014 abateram 38 homens não muçulmanos no raid ao país, depois de terem executado a sangue frio 28 passageiros de um autocarro.
Ora bem, vamos a esta altura medir o pulsar do braço de ferro existente entre a União Europeia e a Grécia. Com a paciência dos chefes de Estado e do governo da zona euro, no limiar do esgotamento, foi estabelecido um prazo limite até as primeiras horas de sexta-feira para que a Grécia apresente um plano de reformas aos credores. Apesar do ultimato, o primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, mostra-se confiante em conseguir um novo acordo. O lado grego vai continuar a tentar, tendo por argumento o veredito do povo grego, que foi concreto. O povo grego tem a vontade de encontrar um acordo viável que colocará fim a esta questão, afirmou Alexis Tsipras. Depois de uma cimeira extraordinária em Bruxelas, a chanceler alemã adiantou que está fora de questão qualquer perdão da dívida à Grécia. Angela Merkel afirmou ainda que para evitar a saída da zona euro, os gregos precisam de um programa de assistência durante vários anos. A Comissão Europeia admitiu que já há um plano detalhado para uma eventual saída da Grécia da zona euro. De acordo com fontes diplomáticas da União Europeia, o clima das reuniões é tenso. Agora, a União Europeia disse preparada para tudo e apresentou o ultimato à Grécia para que apresente propostas. Os líderes da União Europeia voltam a reunir para discutir um acordo final. De volta à pátria de heróis, a Seleção Nacional de Basquetebol Sénior Masculina vai estagiar na Turquia e Espanha no quadro de preparação para o Campeonato Africano da modalidade dos Jogos Africanos. As provas terão lugar na Tunísia e Congo-Brazzaville, respectivamente. A participação de Moçambique nos Jogos Africanos e Campeonato Africano está a ser preparada ao pormenor para que o país tenha boa prestação nestas provas. É neste sentido que a Seleção Nacional irá realizar estágios pré-competitivos no estrangeiro, nos quais efetuará jogos de preparação com equipas mais competitivas. Este estágio será antecedido de uma preparação com duração de 10 dias em solo pátrio, sendo que a partida para a Turquia e Espanha está prevista para o dia 20 de julho.